Olá, eu sou José Roberto Toledo, esse é o Análise da Notícia. Estou aqui com meu amigo Alberto Bombig. Fala, Bombig. Boa noite, Toledo. Tudo bom? Gente, por favor, vamos fechar o microfone aí, que senão não dá para fazer o programa. Obrigado. Bombig, estamos aqui hoje com três assuntos quentes. Primeiro assunto é a entrevista que o Lula deu hoje pela manhã à Band para o Reinaldo Azevedo. A entrevista está sendo transmitida só agora, atrasou, a gente conseguiu ver um pedaço dela, não conseguiu ver inteira, mas tem algumas coisas interessantes que vale a gente comentar. No segundo bloco, a gente vai conversar com o Thiago Rezende, repórter da Folha de São Paulo, que fez uma reportagem muito interessante sobre o novo Bolsa Família, que foi relançado hoje com um valor mais alto. Só que tem uma mágica, porque eles vão pagar mais para menos gente. Então a pergunta que a gente vai fazer para o Thiago é essa: por que que o Bolsa Família vai pagar mais dinheiro para menos gente, né? E o terceiro bloco, a gente vai falar com a Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que vai responder a seguinte pergunta: por que a violência contra a mulher cresceu no último ano do governo Bolsonaro? E essa pergunta se deve a um estudo, a uma pesquisa que foi divulgada hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Datafolha, entre a população brasileira e, mais especificamente, entre a população feminina, sobre vitimização, uma série de outras questões, outros dramas que envolvem as mulheres. Bom, Bombig, vamos lá logo para o nosso primeiro bloco aqui. A pergunta que você vai ter que responder é o que o Lula falou de mais relevante na entrevista para a Band. Como foi um pupurri, ou seja, falou sobre vários assuntos, eu vou te ajudar um pouquinho, vou item por item, daí no final você escolhe aquele que você achar mais importante, tá? Ótimo, até porque eu acho que muita gente que está nos acompanhando também não viu a entrevista toda, né? É bom dar uma síntese aí, Recapitulada, né? pessoal. É. Bom, até onde a gente viu, ele falou sobre a questão do Banco Central, voltou a criticar o presidente do Banco Central, voltou a dizer que ele tem a responsabilidade não apenas de manter a inflação baixa, mas de manter o desemprego baixo, de promover crescimento econômico, que ele só se preocupa com a primeira coisa, que ele deve sim satisfações, não é autonomia não significa não dar satisfação para ninguém. Voltou a criticar a taxa de juros alta, falou que não tem motivo, não tem explicação para isso. Depois explicou a questão do aumento da gasolina, a taxação lá dos centavos, 47 centavos a mais, que passam a incidir sobre o preço da gasolina, e explicou que precisou criar um imposto sobre exportação de petróleo, de óleo bruto, para compensar a perda de arrecadação que haverá por conta desse aumento dos 47 centavos ser menor do que era antes, no governo anterior, né? Depois, o Reinaldo perguntou para ele sobre os dois ministros que estão na berlinda do governo, o Juscelino Filho, ministro das Comunicações, e a Daniela de Vaguinho, ministra do Turismo. E sobre o Juscelino Filho, que viajou de avião da FAB para ir em evento privado, ganhou diária em atividades, em dias, em viagens que ele fez, que não tinha agenda oficial, depois restituiu o dinheiro, enfim, cometeu um monte de irregularidades aí, ou pelo menos é acusado disso. O Lula falou que tentou falar com ele, ele estava fora do país e falou, então manda ele vir aqui na segunda-feira de manhã no Palácio, nós vamos conversar e eu vou dar a ele o direito de provar a sua inocência. Se não conseguir provar, está fora. Sobre a Daniela do Vaguinho, ele falou que é diferente o caso, que ele acha que é só uma questão de tirar fotografia do lado de alguém inconveniente, e daí ele deu até um exemplo pessoal. Ele falou de uma campanha eleitoral que ele era candidato a presidente e que a imprensa queria tirar uma foto dele ao lado do Newton Cardoso, que estava no mesmo arranjo político e subia no mesmo palanque, e era candidato ao senador. O Newton era um ex-governador de Minas Gerais muito impopular, famoso por as suas expressões. Ele era o político mineiro menos mineiro que já existiu. E o Lula disse que ficava dando volta no palanque, assim, para não encostar nunca no Newton e não poderem tirar a foto dos dois, né? Mas ele falou que no caso da Daniela de Vaguinho, ele acha que não tem nada além da foto, mas que se houver, ficar provado que há uma ligação com milicianos, como é a suspeita, aí ela também sairia. Mas ele revelou uma coisa que eu, pelo menos, não sabia,
que ele disse que tem uma dívida eleitoral e política muito grande com ela e com o marido dela, o Vaguinho. Por quê? Que era o prefeito, porque ele disse que foi o único prefeito na Baixada Fluminense que deu apoio a ele e pagou um preço político muito alto. Teve até que morar, dormir fora de casa, porque sofria ameaças de morte por causa do bolsonarismo. E falou sobre a guerra da Ucrânia, que vai tentar, que acredita na paz, vai tentar criar um grupo para discutir a possibilidade de paz, etc, etc. E tem um trecho que a gente não chegou a assistir, mas que está no site da Band, que deve estar indo ao ar agora, mais tarde, depois que a gente já começou o nosso programa, em que ele diz duas coisas que são relevantes. Uma, que o Zanin, que foi o advogado dele no processo do Petrolão, defendeu ele lá em Curitiba, depois no Tribunal Regional Federal, depois, enfim, todas as instâncias, que o nome dele cresceu muito para ser ministro do Supremo, é um dos candidatos favoritos, que pode vir a nomeá-lo, que seria um fato político relevante, né? O presidente da República nomear seu próprio advogado como ministro do Supremo. E uma outra notícia, que eu também não vi, mas li, e segundo a qual o Lula não pretende seguir obrigatoriamente a lista tríplice que o Ministério Público manda para o presidente para escolher o Procurador-Geral da República. Os procuradores fazem uma votação dentro da categoria e mandam os 3 primeiros colocados para o presidente escolher. Ele disse que vai ser uma escolha pessoal dele e que não necessariamente vai seguir a lista tríplice, né? O que você achou de tudo isso? Pois é, né? Tem bastante coisa, não tem nada assim que você olha e fala, nossa, aqui é uma manchete disparada. É evidente, mas tem muitas coisas importantes. Ele falar dos ministros que estão aí na Berlinda, que estão sob fogo, é importante. É a primeira vez que ele fala, se eu não estou enganado. E são ministros que estão sob fogo, nós sabemos como funciona o jogo político, porque os padrinhos não estão entregando o que era para ser entregado, né, no Congresso ou dentro da coalizão, né? Então, são 2 ministros da União Brasil e mais Valdez Góes, que é do PDT, mas que foi indicado pelo Alcolumbre, que é da União Brasil. E a União Brasil diz que tem uma posição independente, ainda está numa situação muito de não aderir de corpo e alma à base governista, então você vai ficar sob ataque mesmo. As explicações, no caso da ministra do Turismo, elas surpreendem de fato, né? Ele dizer que tem uma dívida pessoal. Eu acho que ele não devia levar isso em conta, né? Acho que ele não devia levar isso em conta. Então, uma questão de moralidade ou não, né? Essa régua não pode ser uma régua assim, esse aqui eu tenho uma dívida pessoal, esse aqui é meu amigo, esse aqui não é, então esse aqui vai para o que ele diz é que ele não viu ainda nada mais comprometedor do que uma fotografia. Mas ele já fez um gesto, né? Pro Vaguinho, né? Que não é pouco o presidente da República dizer que tem uma dívida com alguém, né? Se o presidente da República disser que tem uma dívida muito grande com Toledo, você pega um avião amanhã, leva essa fatura, que alguma coisa boa vai acontecer na sua vida, Toledão. Não é pouco. Entendo que nessa questão tem uma relevância muito grande. Esses 30, 90 dias, geralmente é quando o presidente espera ali, né, até o final de março, os primeiros 90 dias, para fazer as trocas nos ministérios. Então ele está indicando o seguinte: se o que eu ouvi não me convencer, ou se a pressão continuar muito alta, ou se não houver mais condição política, eu vou fazer as mudanças, né? Então eu acho que esse ponto é muito importante. Aliás, você contou a história do Nilton Cardoso, que ele fugiu do Nilton Cardoso, mas teve um político muito mais experiente que o Nilton, do qual o Lula não conseguiu fugir, que foi o Maluf. Uhum. Eu tenho apuração de gente envolvida nessa negociação que o Lula tentou até o último minuto não estar naquela foto famosa que está o Lula, o Maluf e o Haddad na casa do Maluf ali no Jardim Europa, em que o Maluf anuncia apoio à eleição do Haddad, se não me engano, em 2012, a eleição para presidente. Então ele de fato é muito esperto, ele entende como funciona uma foto, ele sabe o poder de uma foto. Então eu acho que vale para os dois lados, né? Primeiro, para ele